Muito bem, Tiedo. E a gente vai trazer essas primeiras informações. O caso Caiane, como disse o Tiedo, primeiro ano, o Ministério Público pede à Justiça que marido da contadora e motorista sejam levados a julgamento, Tiedo. É a morte da contadora Caiane Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, completou um ano nesta semana, viu, Paulinho? E o caso que chegou a ser considerado como um latrocínio, roubo seguido de morte, teve uma das maiores reviravoltas da história criminal recente aqui no nosso estado do Ceará. O marido da vítima acusado passou, a ser o principal acusado de planejar um feminicídio. O processo tramita sob sigilo de justiça, ainda não teve julgamento, A reportagem apurou que o Ministério Público do Estado pediu à Justiça no último dia 26 de julho para dois réus, o Leonardo Nascimento Chaves e o Adriano Andrade Ribeiro, serem pronunciados, isto é, levados à júri popular. E, em contrapartida, o órgão acusatório pediu que, pela impronúncia, para não ir a julgamento de Felipe Azevedo Araújo. As partes aguardam a sentença de pronúncia da Vara Única Criminal de Aquiraz. O Ministério Público considerou nas alegações finais que as testemunhas inquiridas durante a instrução criminal ratificaram as provas coletadas durante a fase inquisitiva da processão da persuasão penal. E o Leonardo Chaves, marido da vítima, é acusado pelo Ministério Público de forjar um latrocínio que vitimou a Caiane Bezerra e de contratar o motorista Adriano Ribeiro e um adolescente para cometer o crime. Os dois adultos estão presos, enquanto o adolescente já foi sentenciado a 3 anos de internação em centro socioeducativo e cumpre a medida em Fortaleza. O ex-servidor terceirizado da Secretaria da Educação do Estado, Felipe Azevedo, chegou a ser denunciado pelo Ministério Público como participante do crime, ao ter conhecimento do plano homicida do amigo Leonardo e de lhe apresentar Adriano. Entretanto, o órgão acusatório voltou atrás e pediu pela impronúncia deste réu. Um quarto homem foi denunciado pelo Ministério Público, Paulinho, o crime de cometer esse crime, de favorecimento real, por ter ajudado os outros acusados após o feminicídio. Porém, um processo contra ele foi suspenso em razão de não ter sido encontrado pela polícia nem pela justiça. Portanto, trazendo aí, Paulinho, as informações de um ano, passados aí do caso Caiane, pede aí à Justiça, o Ministério Público e o marido da contadora e o motorista sejam levados a julgamento. Já no caso de Jamile, 5 anos após a morte da empresária, o advogado réu segue solto e sem júri agendado. Um dos crimes de feminicídio de maior repercussão aqui no estado do Ceará também, Paulinho, completa 5 anos com desfecho processual pendente e sem que o réu nunca tenha sido preso. Olha só, no dia 30 de agosto de 2019, Jamile Oliveira Correia deu entrada no Instituto Dr. José Frota com informação inicial de que havia tentado suicídio. Não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Com a investigação da Polícia Civil, a partir da divergência nos depoimentos, não demorou até que os investigadores tratassem o caso como feminicídio. E o nome de Almir Pessoa Júnior, advogado e namorado da vítima, fosse elencado como principal suspeito. Entre idas e vindas, Paulinho, nesse processo, no último mês de junho, o Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão de levar o advogado ao júri popular. Desde então, a expectativa para a marcação da data do julgamento. Conforme decisão mais recente, proferida em sessão ordinária na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, a materialidade está demonstrada a partir dos laudos periciais, depoimentos colhidos e cabe à Corte Popular apreciar o fato. Por nota, o tribunal afirmou que, após essa decisão, a defesa do acusado interpôs embargos de declaração cujo julgamento está planejado para acontecer no próximo mês de setembro, em razão de o processo tramitar em segredo de justiça. Mais informações não podem ser passadas pelo Judiciário, foi o que acrescentou a nota, fecha aspas, do Tribunal de Justiça. Muito bem, Tiedo Henrique. E a Polícia Civil prende servidores de Fortaleza que agendavam serviço de saúde em perfis falsos. A informação e o detalhe agora com a Flávia Marques. A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira, 29 de agosto, uma operação em Fortaleza com 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão. Os alvos foram 4 servidores e profissionais terceirizados da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Eles são investigados por usar perfis falsos para agendar procedimentos cirúrgicos, consultas, exames e outros serviços clínicos. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que não compactua com os crimes e que, ao identificar irregularidades em auditoria interna, encaminhou para a polícia. Os mandados resultaram na prisão de uma mulher
mulher de 52 anos no bairro João 23, de um homem de 55 anos no bairro Montese e de um conselheiro tutelar de 41 anos no bairro Parquelândia. Além disso, a Polícia Civil está à procura de Cláudio Lima, candidato a vereador em Fortaleza e suspeito de envolvimento no esquema. A assessoria do candidato disse que o departamento jurídico já entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e nega qualquer participação nas atividades ilícitas. Já são 12 horas e 19 minutos agora, meio-dia 19 minutos. 3 pessoas são presas por se passarem por policiais para assaltar casas na Grande Fortaleza. 3 homens foram presos na tarde desta quinta-feira, Paulinho, em Maranguape, por suspeita de se passarem por policiais civis para assaltarem, como você disse, casas de luxo na região metropolitana de Fortaleza. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, Paulinho, os suspeitos foram capturados quando trafegavam em um carro na CE 065, no bairro Novo Maranguape, momentos após assaltarem a residência do irmão do prefeito da cidade. Dentro do veículo, os policiais militares apreenderam um revólver, uma pistola, 2 carregadores de pistolas, joias, 2 placas de veículo, 4 celulares, blusas de cor preta, com os dizeres Polícia Civil, e uma quantia em dinheiro também. Foram capturados, Paulinho, um homem de 28 anos, com antecedentes por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação, furto qualificado e corrupção de menor. Um homem de 25 anos e um homem de 32, os 2 últimos sem antecedentes criminais, repito, também estão aí dentro dos capturados, né? Da informação que obtivemos é que o homem, na verdade os homens e esse material apreendido foram levados à Delegacia Metropolitana de Maranguape, que já investiga os suspeitos por participação em outros roubos ocorridos naquele município. O trio foi autuado, Paulinho, olha só, por roubo, associação criminosa e posse ilegal, na verdade posse irregular de arma de fogo, e parte dos bens foi restituído aos proprietários. Pois é, e o empresário vira réu por segundo caso de importunação sexual em elevador de Fortaleza. O empresário Israel Leal Bandeira Neto, que já era réu na Justiça Estadual por importunação sexual contra uma nutricionista em um elevador na capital Fortaleza, Paulinho, virou réu em um segundo processo criminal pelo mesmo delito, cometido contra a mãe e filha, também em um elevador. A defesa desse acusado, Paulinho, garante que ele provará sua inocência neste caso. A 10ª Vara Criminal de Justiça da capital Fortaleza recebeu essa denúncia do Ministério Público contra Israel Leal e ele virou réu por 2 crimes de importunação sexual no último dia 16 de agosto. A denúncia do Ministério Público, apresentada no dia 9 deste mês, concluiu que estão presentes indícios de materialidade e autoria delitiva do crime de importunação sexual, em especial pelos elementos de prova carregados nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. O advogado Bruno Queiroz Oliveira, que representa a defesa de Israel Lima, afirmou que ainda não tomou conhecimento da denúncia, que na investigação a única testemunha que analisou o vídeo do fato ocorrido no caso, a síndica do prédio, informou em depoimento que não houve qualquer postura inadequada por parte do investigado. A defesa destaca aí que as supostas vítimas não registraram um boletim à época dos fatos e que Israel provará sua inocência neste caso, foi o que disse o advogado. O Ministério Público detalhou na denúncia que mãe e filha vítimas do crime de importunação sexual estavam em um elevador junto de Israel Leal e da esposa em um prédio na rua Barão de Aracati, em Fortaleza, na noite do dia 18 de setembro de 2022. E o elevador parou na recepção do prédio e os 4 ocupantes saíram. A declarante e sua filha continuaram andando e o acusado a seguiu e novamente passou a mão nas nádegas da declarante, né? Fecha aspas, foi o que diz aí o trecho da denúncia do Ministério Público. Enfim, Paulo, mais um caso aí, onde coloca esse empresário na tela da rede social de quem nos assiste, como réu por casos de importunação sexual, esse sendo o segundo, também em um elevador na capital Fortaleza. 12 horas e 23 minutos, agora 12h23, a Polícia Federal apura fraude na Caixa, que usou dados de 200 clientes, incluindo falecidos, para saques aqui no Ceará. Detalhes com Aloysio Vilar. Os agentes cumpriram 3 mandados de busca e apreensão contra os investigados, que teriam se apropriado de cerca de R$300 mil com saques fraudulentos autorizados manualmente no sistema interno da instituição. Segundo a Polícia Federal, nos meses de abril, maio e junho deste ano, mais de 300 saques ilícitos foram realizados pelos suspeitos, lesando pessoas de várias cidades,
até mesmo clientes já falecidos. A operação é resultado de uma investigação que começou após a análise de relatos encaminhados pela Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal. Imagens de vídeo monitoramento e atividades de campo permitiram identificar os principais suspeitos de executar as transações. Como medida cautelar, o funcionário cuja credencial foi utilizada nos saques fraudulentos foi suspenso de suas funções públicas por determinação judicial, enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do esquema criminoso e identificar outros possíveis envolvidos. Os crimes em investigação incluem associação criminosa, peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações, com penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 25 anos de reclusão. A Operação Noxious, do latim nocivo, é fruto de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude, da Caixa Econômica Federal, que desempenhou um papel crucial na identificação das movimentações suspeitas e prontamente comunicou às autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o avanço das investigações. 12 horas e 25 minutos, senhoras e senhores, estamos aguardando aqui a presença nos nossos estúdios do candidato a vice-prefeito, Francisco Fran Frutas, mas não obtivemos nenhuma informação até agora. Estamos aguardando aqui por ele. Tiago Henrique, homem condenado por estuprar repetidamente a sobrinha de 12 anos, é preso aqui no Iguatu. Sim, Paulinho, um homem que cometeu uma série de estupros contra a sobrinha de 12 anos foi preso nesta quarta-feira aqui na cidade de Iguatu. E essa prisão, Paulinho, resultou em uma investigação conduzida pela Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira, onde se deu esse crime. E os episódios aconteceram no ano de 2015. E o inquérito confirmou que a adolescente era alvo do abuso sexual do próprio tio. Conforme a Polícia Civil do Estado, o caso tramitava na Justiça e fez com que o homem fosse condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. E a condenação definitiva foi definida nesta semana e resultou no mandado de prisão. E após os policiais realizarem a captura, ele foi colocado à disposição da Justiça. Mais alguma informação relevante da área policial? Companheiro Tiago Henrique. Foram essas, Paulinho, as informações dentro da área da segurança pública, área policial de Iguatu e região, complementadas aí com os correspondentes.